Oi, tudo bem? Vamos iniciar nossa última aula de Geografia do primeiro bimestre, cujo tema é Dinâmicas do Território Brasileiro. A aula vai funcionar da seguinte forma: conforme eu for avançando os slides, você, aluno, pausa o vídeo, leia o conteúdo do slide, observa a foto que consta, se caso tiver foto, e aguarde, aperta play novamente e aguarde a minha explicação do conteúdo e da imagem, ok? Dito isso, vamos começar nossa aula. A dinâmica do território brasileiro, da qual eu citei no início da aula, que é o tema da nossa aula, mais especificamente a gente vai tratar sobre os biomas brasileiros, tá? Os mais importantes vão ser o Cerrado, a Amazônia, a Caatinga, Mata Atlântica e o Pantanal. Claro que nós temos outros biomas sim no Brasil, porém esses vão ser os mais importantes e esses vão ser os temas da nossa aula de hoje. Bom, aqui nesse mapa nós temos os biomas brasileiros, né, os principais. A gente pode observar que a Amazônia, né, que é o que nós estamos, a cidade de Itaituba fica, né, na região norte, e no bioma da Amazônia, né, na região amazônica. A gente pode observar que esse bioma é o maior, correto? O Cerrado também tem uma extensão territorial muito grande, e ele também é cercado por outros biomas. Bioma da Amazônia. Além dele ser o maior que nós temos aqui no nosso país, como no slide anterior, na questão de território, nós também observamos que ele é o mais rico, né, em conteúdo de biodiversidade. O que isso significa? Bio significa vida, diversidade significa diversidade. Ou seja, ele tem a mais diversidade de vida, ele é o bioma que vai ter mais diversidade de animais, mais diversidade de árvores, de plantas e mais diversidade também na questão dos rios, porque ele é o bioma brasileiro que mais vai conter água, mais bacias hidrográficas. Então é um bioma muito importante para o nosso país. Não só para o nosso país, como para a América do Sul, da qual o Brasil está, e para o mundo inteiro. É tanto que a Amazônia é o bioma brasileiro que mais nós ouvimos falar. Não só para nós que estamos aqui nesse bioma, né, nos encontramos nele, como para todo o mundo que dá muita importância devida à Amazônia. Bom, sobre a característica da Amazônia, já citei bastante coisas no slide anterior. Um destaque que eu dou também é para o solo, que a Amazônia apresenta um solo, pelo incrível que pareça, devido à quantidade de árvores, né, e plantas que nós vamos ter e encontrar aqui na Amazônia. A Amazônia encontra um solo muito pobre de nutrientes e um solo muito ácido, o que não é favorável para a plantação de praticamente nada. Porém, a Amazônia contém muita a famosa terra preta, o que vai tornar o solo favorável para essa questão das árvores e da floresta. Então, sempre que você estiver num lugar fechado na Amazônia, uma mata fechada na Amazônia, você sempre vai encontrar terra preta, o que deixa o solo totalmente favorável à floresta amazônica. Aqui uma imagem para mostrar o nosso bioma amazônico, né? O quão rico ele é, né? Olha o tamanho desse rio. Para nós que vivemos aqui no nosso bioma amazônico, isso é uma imagem totalmente comum, mas para quem é de fora daqui da nossa região ou de fora do país, isso é muita coisa, né? E se a gente observar também a quantidade de árvores que nós temos aqui, dentro dessas árvores aqui, dentro dessa floresta fechada, a gente vai encontrar uma diversidade enorme de animais e também de árvores diferentes. Isso só num pedaço que cabe numa foto. Imagine no bioma inteiro. Fica a reflexão. E agora vamos ao bioma do Cerrado.
que é o segundo maior bioma na extensão territorial, porém, na importância que se dá a esse bioma, infelizmente ele recebe uma importância bem menor do que a Amazônia, por exemplo. Muito desse fato acontece devido o cerrado estar no meio do território brasileiro e pegar, digamos assim, emprestado a fauna e a flora desses biomas que o cercam. Então, muitas vezes a pessoa, por falta de conhecimento, vai acabar confundindo uma espécie de animal, uma espécie de planta, que é característica do cerrado, pelo fato de também possuir dessa espécie em outro bioma, ou então, ao contrário, né, uma espécie que é de outro bioma possuir também no cerrado, a pessoa vai acabar dando menos importância ao cerrado. Outra característica muito importante do cerrado é o seu potencial aquífero, certo? Mas professor, o que é aquífero? É justamente o potencial de água que se encontra no subsolo. Digamos assim, bem entre aspas, são os rios que encontramos embaixo da terra, certo? Aqui está uma foto do cerrado. Ele é bem conhecido como a savana brasileira. Savana é o bioma que nós encontramos no continente africano. Você já deve ter assistido algum documentário ou então um filme de desenho, né, filme de animação que se passa na África. Você já deve ter visto, ou então em documentário também, algo parecido com essa imagem que vocês veem agora. Caatinga é um bioma que vai possuir uma extensão territorial também bem vasta, né? Uma extensão grande, apesar de ser algo mais regionalizado. O que eu quero dizer com isso? Esse bioma vai se encontrar mais na região Nordeste, apesar de pegar ali um pouco de Minas Gerais também. O Nordeste, como todos sabemos, é uma região muito quente, de pouca chuva, certo? E também vai apresentar um solo muito pobre. Afinal, se tem pouca chuva, tem pouca água, poucos nutrientes e vamos ter também pouca vegetação, né? Não vai ser um local rico de vegetação, um local rico de verde, né? Daquelas folhas nas árvores, nas copas das árvores, as árvores as plantas que nós vamos ter aqui nesse bioma são árvores que conseguem sobreviver a altas temperaturas, né? Afinal o sol é bem forte nessa região e há um solo pobre, ou seja, são árvores e plantas bem resistentes a condições não favoráveis, certo? Aqui nós podemos ver na ilustração, né? A Caatinga, né? Aqui, como eu falei, não é um local conhecido por ser um local verde, né? Não é um bioma verde, assim. É um bioma que é único. Nós só vamos encontrar algo parecido aqui realmente só no Brasil. A gente vê uma figura de uma criança aqui caracterizada mais ou menos como se veste no Nordeste, certo? Justamente para identificar o bioma. O solo a gente pode observar que ele é bem pobre, bem rachado, justamente devido ao sol. E aqui também a árvore com a característica que eu falei, né? Uma árvore que consegue sobreviver nesse solo pobre, nesse sol quente e com pouca água. Aqui um animal que é bem característico dessa região, apesar de ter em outros biomas também, mas vamos encontrar também nessa região. E aqui um pouquinho da nossa vegetação da Caatinga. O solo a gente pode observar também, bem pobre. Mata Atlântica. Uma curiosidade interessante sobre a Mata Atlântica é que, apesar da distância geográfica da Amazônia, elas dividem muitas espécies da fauna e da flora, né? Muitas espécies que você vai encontrar aqui na Amazônia você vai encontrar também na Mata Atlântica, tanto de animais quanto também de plantas, de espécimes vegetais, no caso, árvores também. E, infelizmente, um dado importante de se tratar também é que a Mata Atlântica ela só possui 10% da sua mata original. Ela foi muito desmatada, né? Afinal, o local onde ela se encontra, né, na região costeira do país,
ela é uma região que tem muitas casas, né? Já é uma região muito povoada, muito modificada pelo ser humano. Então, por conta disso, já foi devastado muito, muito da floresta original. Aqui nós podemos observar como que é a Mata Atlântica e como ela realmente é muito parecida com a nossa região amazônica, com a diferença das montanhas. A gente não costuma encontrar tantas montanhas assim na região amazônica, né? Já na questão da Mata Atlântica, nós encontramos bastante montanhas. E por último, e não menos importante, nós temos o Pantanal. Ele é o menor dos nossos biomas aqui do Brasil, certo? Mas nem por isso ele é irrelevante, muito pelo contrário, ele tem grande diversidade de espécies de plantas e de animais também. E muitos desses animais a gente só vai encontrar em bastante quantidade no Pantanal, certo? Ele é uma zona, ele é um bioma que vai se ter muita água, um bioma muito alagado, né? Vocês já devem imaginar quando nós falamos de pântano, né? Pantanal, o que vocês já imaginam. Então, engraçado que ele também vai pegar muita, digamos assim, referência da Amazônia. Então, muitas espécimes que nós encontramos na Amazônia nós também vamos encontrar lá, bem como a Mata Atlântica, afinal são parecidos, e também o Cerrado, tá bom? Aqui nós podemos observar uma imagem do Pantanal, né? A gente pode observar que nós vemos aqui essa plantinha, né, aquática, que é chamada de Vitória Régia. Ela também é encontrada na Amazônia em bastante quantidade. Bom, vamos agora à nossa segunda parte dessa aula, tá? Nós já entendemos os biomas brasileiros, agora nós vamos entender a formação desse território do nosso país. Bom, como citei anteriormente, né, o nosso país, a organização e a questão de distribuição das pessoas é muito desigual no nosso território. Até mesmo por isso afeta, como citei anteriormente, a questão da preservação até mesmo dos nossos biomas, certo? E aqui tem um mapa, temos um mapa da nossa densidade demográfica e também fala muito sobre a nossa distribuição de pessoas no decorrer do nosso país. Esse mapa é de 2010, feito pelo IBGE. A gente pode observar que na região costeira, principalmente ali onde eu citei da Mata Atlântica, por exemplo, nós vemos que tem uma incidência de pessoas bem maior, né? Por metro quadrado, por quilômetro quadrado também pode ser. Nós já vamos ter nesses estados aqui. Aqui já na nossa região norte, nós vamos ter bem menos pessoas e um território bem maior. Tratado de Tordesilhas, certo? Que justamente é o acordo que se deu entre Espanha e Portugal, dividindo a América do Sul em duas partes. Bom, e aqui vemos dois mapas, né? Também voltado para a América do Sul, né? Que aqui está a parte da América do Sul, da Espanha. E aqui a partezinha que ficou de Portugal, que também é uma parte muito, mas muito importante para Portugal, até mesmo por conta de ser zonas litorâneas, que são zonas que ficavam mais próximos ao oceano e que dava mais vazão à produção. A gente vai já ver mais especificamente essas motivações. E aqui nós temos um mapa detalhando o Brasil, né, especificamente, que é o nosso objeto de estudo. Apesar de as cores estarem invertidas aqui, mas a gente pode observar que a parte da Espanha fica mais voltada aqui para a nossa região norte, certo? E aqui a gente observa que no século XVI, né, o Brasil, a ocupação do nosso país limitava-se mais à parte ali que era a Portugal, né, a parte litorânea do país, né? É tanto que essa parte se desenvolveu muito mais
do que o resto do país, né? Inclusive, até hoje a gente vê consequências disso, né? E por que que isso era importante, a questão da parte litorânea? Justamente pelo escoamento da produção. Mas, professor, o que que é escoamento da produção? É justamente o nosso país era produtor de cana-de-açúcar, por exemplo, e você tem que vender essa cana-de-açúcar. E aqui no Brasil não se tinha potencial para essa venda. Então, precisava se mandar para a Europa, que era justamente os locais onde se consumiam esses produtos, certo? E aí, a gente foi avançando no tempo, né? No século XVII e no século XVIII, o país começou a povoar outros estados. Começou-se a sair mais daquele eixo ali, né? Rio de Janeiro e São Paulo, certo? Foram já encontrando mais outros estados, como Goiás, Minas Gerais, Mato Grosso. Aqui a gente vê uma imagem que fala mais daquele período ali da febre do ouro, né? Da parte da exploração de minérios, principalmente ali no estado de Minas Gerais. E já no século XIX nós vemos que uma produção que ajudou a distribuição de pessoas no país e a urbanização do nosso país foi a produção de café. É um produto que até hoje é muito consumido no Brasil e que nós somos um dos líderes mundiais na produção desse produto, certo? Em exportação e também em consumo interno, para vermos que as coisas não surgem do nada, né? Sempre tem um contexto do nosso passado, certo? Bom, e aqui nós podemos observar a imagem que ilustra, né, o que eu acabei de citar, uma lavoura de café, né, uma plantação que as pessoas estão colhendo, justamente, e é curioso também citar, né, que sempre a questão econômica, né, que vai ditando os rumos da urbanização do nosso país, né, e da ocupação das pessoas, né, sempre onde onde vai estar a produção econômica, né, e o avanço econômico é para onde as pessoas vão querer ir, certo? Bom, pessoal, esse é o encerramento da nossa última aula do primeiro bimestre de 2021. Espero que vocês estejam bem, estejam seguros. Até o próximo bimestre. Obrigado.